Nosso destino de hoje é a cidade histórica de Marechal Deodoro. Saindo de Maceió, são apenas 30 quilômetros pela L-101 Sul. Estamos na primeira capital de Alagoas, Marechal Deodoro. E o nosso roteiro de hoje é para quem gosta de um turismo de história e de religiosidade. Estão prontos para encarar comigo e viajar nessa história? Então aperte os cintos porque o nosso embarque é agora, é imediato. Segundo historiadores, a cidade foi fundada em 1611, com o nome de povoado de Vila Madalena de Sumaúna. Na época, servia para proteger o pau-brasil do contrabando e da ação de piratas. Depois, em 1636, foi criada uma vila, que se chamou Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. Em 1817, passou a ser a capital e ter o nome alterado mais uma vez, de Vila para Alagoas. Em 1823, foi elevada a cidade. A capital da província de Alagoas passou para Maceió somente em 1839. 100 anos depois, em 1939, o nome da cidade foi mudada para o atual, em homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca, alagoano que foi o primeiro presidente do Brasil, nascido na cidade em 5 de agosto de 1827. Esta é a casa e que hoje é museu onde a família Deodoro morou até 1843, depois que a capital passou para Maceió. Dona Rosa da Fonseca levou todos os filhos. O Marechal Deodoro saiu daqui aos 16 anos. Foi isso mesmo, Rosenildo? Exatamente. Quando houve a transferência da capital de Marechal para Maceió, as famílias mais importantes dessa cidade, como os comerciantes, donos de engenhos, fazendeiros, foram morar na nova capital. E Dona Rosa resolveu pegar todos esses meninos, que naquela época eram 9, e foram todos para a cidade do Rio de Janeiro. Eles saíram daqui da cidade revoltados também, quando houve a transferência da capital de Marechal Deodoro à cidade para Maceió. Não, depois disso, do Marechal Deodoro, a família Fonseca e Marechal Deodoro não voltou mais à cidade de Marechal Deodoro. Porque o Deodoro, quando ele proclamou a República, ele ficou também como um governo provisório. Aí saiu lançando os governos provisórios. O único que ainda veio aqui nessa cidade como governador republicano foi o irmão de Marechal Deodoro, Pedro Paulino da Fonseca. Na terra do proclamador da República, dá para ver de perto a arquitetura dos séculos XVI, XVII e XVIII. São casas, museus e igrejas seculares que contam um pouco da história da cidade. Com a emancipação política de Alagoas, Marechal Deodoro deixou de ser sede da capital e também de toda a movimentação de autoridades intelectuais tão presentes naquela época. Mas os valores culturais permanecem vivos até hoje. Foi aqui no bairro de Taperaguá que a cidade surgiu. A primeira capital de Alagoas mostra em vários pontos a forte religiosidade que existia na época, isso pela quantidade de igrejas. No total são 8. Essa daqui é a Igreja do Senhor do Bonfim, a primeira igreja construída aqui em Marechal Deodoro em 1611. A cidade ganhou em 2006 o título de Patrimônio Histórico Nacional. Atualmente, o IPHAN restaura as igrejas de Marechal Deodoro. A igreja de Santa Maria Madalena, ou Igreja da Primeira Ordem de São Francisco, começou a ser construída em 1684. A fachada mostra formas de plantas, confeccionadas em pedras calcárias. No altar, existe uma imagem de Cristo crucificado. Que aqui está praticamente todo o museu, nosso Museu de Arte Sacra, né?
toda a história da religiosidade. Aqui a gente sabe que no convento existe a segunda imagem de Cristo crucificado, que só existe aqui na Bahia. Então isso é muito importante para o nosso alunado. A imponência da construção das duas igrejas se destaca no conjunto arquitetônico, que apesar da ação do tempo, mantém a beleza e a suntuosidade que impressiona quem visita o local. Conhecemos a Igreja da Matriz, a casa de Marechal Deodoro, onde ele foi batizado, onde ele viveu até os 16 anos. E é legal vir aqui porque conhecemos um pedaço da vida do nosso primeiro presidente do Brasil. Essa daqui é a igreja de Nossa Senhora do Amparo. Ela foi construída por uma confraria de homens negros, que na época, como eles não podiam entrar em outras igrejas, foi justamente essa daqui, edificada para atender essa grande demanda de fiéis negros e pardos que trabalhavam em engenhos aqui da Redondeza. Hoje, a igreja se encontra assim, fechada e abandonada. É impossível visitar e não sair mais rico culturalmente. A sensação que temos é de voltar ao passado. Foi aqui na Matriz que, em 1819, foi empossado o primeiro governador da capitania de Alagoas, Sebastião Francisco de Melo e Póvoas. Já em 1860, o imperador Dom Pedro I, juntamente com a imperatriz Dona Teresa Cristina, visitaram a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição. Essa daqui é a pia batismal, local onde foi batizado Marechal Deodoro da Fonseca e todos os seus irmãos na época em que moravam aqui na cidade. Ainda na cidade, o prédio da antiga cadeia pública e da Casa da Câmara são paradas obrigatórias. O espaço do século XIX passou por uma grande reforma na estrutura física e hoje abriga um pouco da história do município e também no Brasil. Pelas ruas, a musicalidade das bandas de pífanos. Marechal também foi cenário para o filme O Bem Amado. Queremos cemitério! Quem ama, quem gosta e, por que não dizer, quem idolatra sua terra, deseja nela descansar. Em nossa cidade infeliz, ninguém pode realizar esse sonho. Ninguém pode dormir o sono eterno no seio da terra em que nasceu. Sucupira, até quando assistirás teus filhos emigrarem atrás do sono eterno? Depois de passar o dia com essa aula itinerante de história de Alagoas e do Brasil, nada melhor do que almoçar neste restaurante na Praia do Francês. Aqui fui bem recebido e olha só o cardápio. Chiclete de camarão, galinha de capoeira, lagosta dos marechais e, para encerrar, uma deliciosa sobremesa. Banana flambada na cachaça com caldo de gengibre. Deu até água na boca, né? Então, eu fico por aqui. Até o nosso próximo embarque imediato.